Olá pessoal, estamos no terceiro episódio do podcast Além do Muro e hoje é na Casa do Bosque. Viemos aqui entrevistar o arte educador Van César. Fica com a gente nesse episódio que vai ser demais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com o nosso terceiro episódio do podcast Além do Muro. Viemos aqui na Casa do Bosque entrevistar o grande Van César, que é professor, artista e quiser dar uma palavrinha aí. Boa tarde, boa noite, bom dia, já que é assim, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer, na verdade, estar participando desse programa e falar um pouquinho sobre arte, sobre cultura, sobre muitas coisas legais que a gente costuma fazer. Certo. Então, como a gente aqui está na Casa do Bosque, né? O senhor como gestor cultural da Casa do Bosque, vamos falar mais sobre a Casa do Bosque. A Casa do Bosque já era um sonho seu? Como é que surgiu, né, a criação da Casa do Bosque, essa ideia? Você se inspirou em algum lugar, alguma coisa? A Casa do Bosque, na verdade, ela surgiu meio que no susto. Na verdade, assim, nós tivemos um processo político um pouco complicado. E daí, quando eu digo nós, eu estou falando do Teatro Ogan. Nós tivemos um processo político um pouquinho complicado há alguns anos e o Teatro Ogan ficou sem espaço para os ensaios. Realmente sem espaço e tudo. Eu já tinha um planejamento de ampliar minha casa, de fazer um espaço, porque assim, eu tenho uma mãe bastante idosa e eu sabia que em algum momento ela viria morar comigo e eu precisava, digamos, preparar a casa para esse momento. E aí foi o mote realmente para poder criar a Casa do Bosque. Foi feito essa ampliação, essa reforma e ampliação do espaço aqui da minha casa. E quando eu olhei para as salas, para as duas salas, eu falei, não, é muito espaço só para o Teatro Ogan, deixa eu inventar alguma coisa a mais. Eu tive a oportunidade de conhecer bastante espaços culturais pelo Brasil afora. Teve alguns espaços que foram inspiradores. O Espaço Auer, em Curitiba, e eu falei, isso é uma ideia interessante, sabe? Isso é uma ideia interessante para Campo Novo. E aí um outro espaço que acabou inspirando foi um espaço, uma casa chamada Casa Jaya, em São Paulo. O Teatro Ogan precisa do espaço para ensaiar, mas eu posso dinamizar mais ainda essas salas que foram construídas. É, e aí surgiu a ideia da Casa do Bosque, tá? Dentro da Casa do Bosque, esse processo da Escola Livre de Artes, que é o nosso carro-chefe, é realmente o que movimenta as grandes ações aqui da casa. Então, nós temos, dentro da estrutura da casa, ela foi pensada para ser um centro cultural alternativo, com uma escola livre de artes. Então, a ideia de estimular a formação através da arte, a formação humana através da arte, mas também trazer o espaço da literatura. Então, a ideia sempre foi ter uma biblioteca, ter o espaço da biblioteca dentro aqui. O Teatro Ogan já tinha esse espaço e os livros estavam todos guardados, encaixotados. Eu falei, não, isso merece, sabe, ser exposto e desenvolver essa área da literatura. E aí surgiu a trupe de contadores junto. E além disso, essa parte do cinema, que sempre foi, eu acho que uma paixão minha. Eu sempre gostei muito de cinemas. Parte da formação ligada às artes. E naturalmente dos eventos, essa parte toda. A literatura e o cinema, aí surgiu então a ideia da Casa do Bosque. Incrível, né? A gente Bacana. vê que o senhor conseguiu trazer essas partes que de todo o Brasil, né, pra cá, essas ideias que conforme o senhor foi viajando, o senhor viu e trouxe pra cá. Mas todos esses anos de Casa do Bosque, com certeza teve projetos que marcou o senhor, né? Tem algum projeto que tipo o senhor acha marcante, muito importante pro senhor, que o senhor poderia compartilhar? E nós organizamos, além das aulas, nós organizamos um calendário de eventos. Dentro desse calendário de eventos da casa, a casa desenvolveu no ano passado, eu acho que foi um evento que foi muito gostoso de desenvolver, de trabalhar e principalmente assim, de recepcionar as pessoas. Por conta de um dos editais que nós tivemos da Lei Aldir Blanc municipal,
nós direcionamos para os artistas aqui do município. E a ideia foi realmente valorizar os artistas do nosso município. Eu posso dizer, foi um momento assim bastante bonito e bastante significativo, principalmente para a gente perceber que a gente tem muito artista bom aqui no município, muitos profissionais bons que estão aí, sabe, buscando o seu espaço e tudo mais, e que a gente precisa valorizar. E que o município precisa reconhecer e entender que precisa saber quem são, o que estão fazendo e principalmente valorizar esses artistas. Certo, o senhor comentou, né, sobre essa lei aí. Com certeza tem outras leis, né, que incentivam a cultura, né? O pessoal provavelmente não tem tanto conhecimento disso, eu poderia aprofundar mais outras leis, né? Como funcionam essas leis. Certo. Essas leis de incentivo, elas têm uma função específica de direcionar recursos da cultura para os artistas, para o desenvolvimento das artes. E tem muitas pessoas que elas acabam comentando, digamos assim, de uma maneira muito pejorativa dessas leis e falando, digamos assim, que ela só serve enfim, para desviar recursos e mais uma série de outras situações que pode existir, pode, mas eu posso dizer assim, pela experiência que eu tenho ao longo desses 31 anos ligados à área da cultura, eu posso dizer claramente assim que elas suprem a necessidade. Tanto a lei Rouanet, que direciona recursos que iriam, digamos que obrigatoriamente as pessoas têm que pagar ao governo federal, só que através da lei Rouanet, esse recurso ele faz uma volta um pouco maior. Ele vai para o artista, ele vai para o projeto cultural e o projeto cultural então vai direcionar isso para as ações, para executar o projeto, e aí esse recurso ele vai para os trabalhadores da cultura, que naturalmente vão movimentar isso no mercado, na farmácia, enfim, na saúde, na educação e tudo mais, e vai voltar para o governo. De qualquer forma, esse recurso ele volta para o governo. Então é uma lei extremamente importante e que tem produzido, tem movimentado o PIB da cultura de uma maneira muito grande. Então, hoje nós podemos dizer que a cultura é responsável por uma parcela significativa do PIB nacional. Cultura é investimento. Além de você estar investindo no ser humano, na formação das pessoas, então todos nós temos direito à cultura. E não é qualquer coisa, não. Nós temos realmente direito à cultura. Nós temos o direito de nos expressarmos, nós temos o direito de estarmos dentro de uma comunidade que expressa os seus valores, as suas digamos assim, as suas expressões culturais. Nós temos o direito de fruir cultura, de apreciar cultura e de fazer cultura. Então, Van César, o senhor como professor, né, artista, é, que dica que você dá para uma pessoa que deseja começar a estudar arte, né? Vamos dar o exemplo de teatral, por exemplo. Qual uma dica que você dá para essa pessoa começar a estudar arte de fato? Começar. Eu acho que a melhor dica é começar. Independente da sua idade, independente de onde você esteja, suas condições e tudo mais, procurar bons profissionais, eu penso que é uma dica boa, procurar espaços que tenham bons profissionais, espaços que tenham, que a gente possa dizer assim, um direcionamento interessante. Nas salas de aula, nós temos os professores de arte hoje, profissionais que estão com formação, que vêm com uma formação. A maioria desses profissionais que estão atuando nas escolas são profissionais que têm formação na área, e isso faz um diferencial bastante grande, porque a pessoa já começa a entrar nesse universo de uma maneira bacana, mas eu quero aprofundar efetivamente nas artes. Então, assim, busque locais que ofereçam isso. Casa do Bosque está aí, tá? Muitos cursos legais, os profissionais extremamente capacitados, formação e tudo. A Secretaria de Cultura tem bons profissionais ali desenvolvendo a arte, desenvolvendo os mais diversos tipos de arte. Então, é um local muito bacana para a gente frequentar, para a gente estar. E é basicamente isso, começar, tá certo? Começar. Vai ter momento que você vai querer desistir, que você vai, sabe, parece que a coisa não evolui, que não segue tudo, mas a ideia é fazer, é praticar. Certo. E interessante você falar isso como profissional, mas também isso já pegando o gancho, né? A importância da arte nas nossas vidas, né? O senhor Sim. como profissional e também como muitos anos de experiência, o senhor pode falar, na sua visão,
qual que é a importância da arte, né? Principalmente no mundo que a gente vive agora. Então, eu penso que assim, hoje e cada vez mais, os profissionais das áreas das artes, eles são essenciais porque o mundo está sendo bombardeado, as nossas crianças, adolescentes estão sendo bombardeados por imagens, tá certo? É muito vídeo, é muita imagem, as pessoas estão consumindo muita coisa através do visual, através da audição e, digamos assim, a arte é justamente a área que vai desenvolver é, a habilidade de você olhar para tudo isso de uma maneira crítica, tá certo? Então, assim, seja na música, seja no teatro, seja no desenho, na pintura, em qualquer área, você vai desenvolver um senso crítico muito mais apurado. E a arte, ela tem essa capacidade de fazer a gente enxergar as coisas de uma maneira mais profunda, da gente entender as coisas de uma maneira mais profunda. E automaticamente nós precisamos fazer uma leitura de mundo muito mais crítica. As nossas, eu digo assim, enquanto educador, enquanto arte educador, as nossas crianças estão consumindo, sabe, muita coisa e tem muita coisa que a gente precisa olhar e questionar o que você está assistindo. É interessante realmente? Vai te trazer algo legal? Vai te trazer algum benefício realmente? Porque a gente está consumindo, tem muita coisa boa sendo produzida, mas tem muita, me perdoe o termo, tem muita porcaria também sendo produzida aí. E a gente está consumindo isso diariamente. Então, as artes, eu digo, mais do que qualquer outra área do conhecimento, as artes é que vão beneficiar, que vão trazer esse olhar crítico para tudo isso que nós estamos vivenciando. E eu tenho certeza que dessa forma, nós que trabalhamos a arte, nós impactamos a vida de muitos dos nossos alunos ou dos nossos colegas de uma maneira assim muito grande, porque a gente consegue, como eu já comentei, os profissionais que passam por alguma arte são profissionais que acabam se destacando no mercado de alguma maneira. Então, assim, por quê? Porque compreendem a coisa de uma maneira mais profunda, porque são profissionais mais humanos, são profissionais que enxergam fora da caixinha, tá certo? São profissionais que têm um senso de criatividade, de observar as coisas de outros ângulos, porque sempre nas aulas de arte a gente dá essa liberdade para você ver o seu processo de várias maneiras. Então e sempre estimulamos a olhar de maneiras diferentes. E se? É uma ótima pergunta que a gente geralmente faz para os alunos. E se você fizer de outra maneira? E se você pintar com uma outra cor? E se? E se? Então, esse processo eu acho que estimula mesmo as pessoas a desenvolverem a criatividade e verem o mundo de uma maneira muito mais profunda, eu acho que, e automaticamente muito mais bonita, muito mais colorido, muito mais humano e tudo mais. É nisso que eu acredito, tá? Certo, como a gente já tá no clima de Copa, né? A gente vai fazer uma coisa mais diferente aqui, certo? A gente vai fazer um bate-bola aqui. Eu vou fazer uma pergunta, você já responde na hora, certo? Ok. Campo Novo do Parecis? Um local maravilhoso para se viver. Casa do Bosque? Um local maravilhoso para você fazer arte. Um filme? Filme O Retorno de Jedi. Um livro? Ao Encontro da Sombra. É o meu livro de cabeceira agora. Uma música? Lanterna dos Afogados. Uma palavra? Arte. Arte? É um caminho mais... A arte eu digo que é o caminho mais rápido até o coração do homem. Lindas palavras do nosso querido Van César. Que se quiser deixar suas últimas palavras, a gente já tá caminhando pro final. Bacana. Façam arte, gente. É um caminho maravilhoso, é um caminho fabuloso. Sempre que eu falo de arte, eu me emociono muito, porque é a área que eu decidi realmente seguir. Então, façam arte, produzam arte, consumam arte, amem a arte, vivenciem a arte, tá? A arte tem que circular no nosso sangue junto. Então, assim, isso é muito importante. Faça arte, tá? Faça arte. Arte, não arte de artista, não de arteiro, por favor. Arte de artista, faça arte. Assim nós deixamos o nosso terceiro episódio. Queria agradecer o Van César por nos receber aqui na Casa do Bosque. Vocês também podem seguir a Casa do Bosque no Instagram, @Casa do Bosque, né? Isso. Sigam também o Van César, @... Van César
Casa do Bosque. Certo? Sigam lá a Casa do Bosque, o Van César. Agradecemos muito por estarmos aqui, é uma oportunidade muito especial. E é isso, gente. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. É isso.